Tá, boa tarde a todos. Hoje temos mais um episódio do ciclo de podcasts Talks by More, onde irão ser abordadas várias temáticas, contando para isso com a presença de convidados de destaque. Nesse sentido, temos a série Cabeças Inovadoras, onde pretendemos dar voz a jovens empreendedores para compartilharem as suas experiências e assim estimular a que outros jovens não deixem as suas ideias pelo caminho. Esta é uma iniciativa do Laboratório Colaborativo MOR, Montanhas de Investigação, sediado em Bragança, onde temos como objetivo promover e dinamizar o desenvolvimento das regiões de montanha, procurando gerar inovação em novos produtos, processos e serviços, com impacto na economia e no desenvolvimento sustentável destas regiões e do país em geral. Neste terceiro episódio, contamos com a participação de Bruno Santos, que é o CEO e cofundador da empresa Imunotep, sediada no Biocanto Park em Cantanhede, e que se dedica ao desenvolvimento de imunoterapias antibacterianas. Por isso, boa tarde, Bruno. E começava a ligar o som. Boa tarde. Começava por perguntar a pergunta mais fácil, que é como surgiu a empresa Imunotep. É engraçado que essa não é a pergunta mais fácil. Não? Porque a empresa Imunotep surge aqui numa combinação de várias perspectivas. Por um lado, do meu lado, que apesar de ter uma formação de base na área de biotecnologia, eu sou engenheiro biológico na Universidade do Minho, ao fim de trabalhar alguns anos nessa área, achei que queria ter mais intervenção, digamos assim, nos sítios onde trabalhava e potenciar mais ou desenvolver mais a área de gestão. Fui fazer um MBA em 2009 e nessa altura, juntamente com alguns colegas que encontrei no MBA, para além da parte de gestão que nos interessava, vimos um programa que era muito interessante, o Co-High-Tech, onde tentava pegar a investigação que estava a ser desenvolvida nas diferentes universidades, juntar alunos de MBA e, com isso, criar novas empresas em áreas completamente novas, produtos radicalmente diferentes, e isso atraiu-me imenso, não só a mim, também a alguns dos meus colegas, e levou a que nós criássemos a primeira empresa, que é Venture Catalyst, com esse objetivo, ou seja, de ver junto de investigadores, de investigação que tivesse a ser desenvolvida, que nos parecesse que podia ter muito potencial de mercado, e fazer essa parceria, ou seja, essa colaboração e avançarmos juntos para aquilo que poderia ser uma empresa. Começamos a trabalhar dessa maneira, naturalmente, como estava mais próximo, junto à Universidade do Minho, do Porto, de Aveiro, e acabamos por encontrar numa primeira fase um projeto que fazia prospecção, para trabalhar na prospecção petrolífera de offshore, por isso uma área que não existia nada em Portugal, mas que víamos que havia aqui algum potencial e criamos aí a Abissal, que foi a nossa primeira empresa, e a Imunotep surge a seguir, ou seja, nessa busca por novas áreas. Uma das coisas que para nós era importante era perceber o que é que a investigação estava a fazer, não é? Por isso, naturalmente, refugiámos-nos, digamos assim, dentro das áreas de nosso conhecimento e, naturalmente, sendo um engenheiro biológico, esta área da infecção, da parte bacteriana, era muito interessante para mim e mais fácil de compreender. Então, estive em contacto com o Pedro Madureira, na altura que estava a fazer essa investigação no ICBAS e mais tarde no I3S, e juntamos-nos a ele e decidimos criar a Imunotep. Havia aqui um objetivo comum de poder desenvolver a empresa, e então, agora sim, chegamos à parte, ou seja, nós fomos atrás dessas tecnologias, dessa investigação de valor, e o Pedro também naquela altura estava um bocadinho num período em que não sabia muito mais por onde é que devia seguir a investigação ou se devia pegar noutra linha de investigação, porque o projeto estava maduro o suficiente para que os próximos passos já fossem mais concretos, mais aplicados. E por isso juntaram-se estas duas vontades e daí o surgir da Imunotep em fim de 2013, início de 2014. Sim, então, para quem não conhece a empresa, o que é que se dedica a Imunotep e em que áreas é que pretende apostar, em que aposta e que pretende apostar? Ok, pronto. Pegando então na base, que é a investigação,
o que a equipa que o Pedro estava a trabalhar descobriu foi, por um lado, olhar para as infecções bacterianas com outra perspectiva. Foi porque é que o nosso organismo é perfeitamente capaz de controlar uma série de infecções ou de tentativas de agentes patogénios de nos infectarem, mas outros não conseguem, e ao ponto de termos infecções recorrentes dessas bactérias. E é o caso daquelas que são mais conhecidas pela sua resistência a antibióticos, como o E. coli, o Staphylococcus aureus, e o que foi visto aí foi o que é que essas bactérias tinham de especial. E o que vimos é que essas bactérias têm a capacidade de desligar o nosso sistema imune, ou seja, a partir do momento que chegam, que entram em contacto com as células humanas, libertam uma proteína que consegue desligar o sistema imune. E a partir daí conseguem-se replicar, e isso acaba por causar a doença, limitando, como é lógico, a resposta do nosso sistema imune. O nosso foco foi, se nós bloquearmos este mecanismo de virulência, será que conseguimos proteger destas infecções? E pronto, e foi isso que validamos em termos laboratoriais e que nos levou a avançar para o desenvolvimento, primeiro, de uma vacina antibacteriana e numa segunda fase também para uma terapia que, no fundo, tinha o mesmo target, mas em vez de ser preventivo, aquilo que nós usamos para gerar os anticorpos que depois consigam prevenir esta infecção era darmos diretamente os anticorpos como forma terapêutica. Por isso, esses foram os produtos que a Imunotep foi desenvolvendo e que estão na origem do que é a Imunotep. Então, desde que existe a Imunotep, quais é que foram então os principais desafios que a empresa encontrou e se consideram que em Portugal estão reunidas as condições para o desenvolvimento de uma empresa como a Imunotep? Os objetivos, as dificuldades não foram pequenas, não? Começamos por estar num país pequeno a querer fazer um projeto demasiado grande, como algumas pessoas nos diziam no início, para o nosso país. Felizmente não os ouvimos, mas realmente há aqui algumas dificuldades que nós tivemos a sorte de haver outros que nos ajudaram a superar. Por isso, uma das dificuldades era ter investimento capaz de permitir avançar, permitir fazer todo o trabalho de desenvolvimento do produto, e isso foi possível graças à existência, embora de uma forma um pouco embrionária em Portugal, de capital de risco, e por isso fomos capazes de muito rapidamente ter esse acesso ao capital de risco. Eu diria que menos de 6 meses depois de estar criada a empresa, nós conseguimos ter acesso a capital de risco e iniciar o trabalho. Outra das coisas que era importante era onde é que o vamos fazer. Não é? Podíamos continuar dentro da universidade, só que isso trazia uma série de questões, não é? Ficava difícil perceber onde é que era a fronteira entre o grupo de investigação e a empresa, e que nós vemos que em muitos casos depois leva a que quase a empresa possa ser esquecida em algumas fases, o grupo seja esquecido noutras, e nós não queríamos isso. Por isso queríamos ter o nosso espaço próprio, não conseguíamos ter um espaço com as condições que necessitávamos no Porto, e felizmente viemos para Cantanhede, onde existia o parque tecnológico dedicado à parte de biotecnologia, que nos permitiu exatamente isso. Ou seja, aqui também uma vantagem de existir já uma infraestrutura dedicada que pudesse acolher uma empresa como a nossa. Por isso tínhamos o financiamento, tínhamos o local onde desenvolver a nossa atividade e depois iniciamos toda a nossa atividade, ou seja, vimos de Portugal para tentar fazer um produto à escala global, temos que garantir que as pessoas, que este produto realmente é necessário, que há viabilidade para isso. Então, desde o início que fizemos contactos à escala global, com as grandes farmacêuticas da área das vacinas, naturalmente, e desde o dia 1, digamos assim, fizemos esses contactos para que o nosso desenvolvimento do produto pudesse ser alinhado com aquilo que a indústria farmacêutica pretendia. E por isso, aí foi outro obstáculo que tínhamos, mas com a globalização no mundo, isso foi mais fácil para nós, não é? Ou seja, conseguimos ir fazendo, por isso estar constantemente no estrangeiro foi obrigatório, tivemos que viajar muito, e depois não só isso, mas também garantir que havia para garantirmos que havia esse alinhamento, nós tivemos que, digamos, partilhar muito do que estávamos a desenvolver com esses grandes grupos de investigação à escala global. Isso foi uma lição ótima, permitiu-nos estabelecer contactos muito bons desde o início
que nos permitiu ir estabelecendo logo parcerias com a indústria farmacêutica desde uma primeira fase. Levou a que nós tivéssemos, por exemplo, uma grant da Fundação de Bill e Melinda Gates, porque, mais uma vez, a resistência a antibióticos é um problema à escala global, que também os preocupa. Levou a que tivéssemos algumas parcerias com a indústria farmacêutica, uma das quais que fechamos no mês de janeiro deste ano, com a MSD, neste caso também a marca americana. Então, consideram que, estando em Portugal, conseguem operar à escala global de qualquer das maneiras? Pronto, ou seja, este foi os obstáculos e aquilo que nós conseguimos fazer para os ir ultrapassando. Sim. A parte mais difícil é, digamos, a parte onde nós estamos agora, em que temos uma dimensão, temos um conhecimento e uma dimensão suficiente para operar dentro da indústria, mas falta-nos o capital em Portugal para nos permitir dar o salto que precisamos de dar agora. Ou seja, neste momento eu diria que nós estamos a esbarrar mais de frente com essa dificuldade, sobretudo de financiamento, que na parte da biotecnologia é muito grande. Conseguimos ultrapassar um pouco isso com as colaborações com a indústria farmacêutica e fazendo essa a nossa fonte de financiamento, mas sem dúvida que se estivéssemos com exatamente o mesmo produto, se estivéssemos no centro-norte da Europa ou nos Estados Unidos, certamente já tínhamos tido uma ronda de muitos milhões e já estaríamos aqui com outras condições. E aí sim é onde Portugal ainda não tem essa capacidade de atrair, um pouco também porque as pessoas vão atrás daquele histórico de quem já mostrou que consegue fazer, o que faz com que haja um ciclo vicioso, neste caso para nós é vicioso, não é? E que seja mais difícil de nós acedermos a esse capital. Temos, no entanto, desde o início o interesse de capitais de risco estrangeiras em investir na Imunotep, e isso em conjunto com a indústria farmacêutica tem-nos permitido avançar, mas claramente que a velocidade a que conseguimos fazer em Portugal é inferior, sobretudo pelo acesso a capital, do que aquilo que poderíamos fazer se estivéssemos fora de Portugal. Uma vez que estão focados na produção de vacina, será que nos poderia explicar, resumidamente, as etapas necessárias para a criação de uma vacina? Ok, aqui nós começamos, depende um bocadinho dos casos. Nós temos aqui dois casos diferentes, o da parte antibacteriana e o da vacina que estamos a desenvolver agora para o SARS-CoV-2. No caso da vacina inicial antibacteriana, a perspectiva tradicional, clássica de desenvolvimento de vacinas, em que apenas apresentamos um antigene que identifique a bactéria, neste caso, para que o nosso sistema consiga reconhecê-la e eliminá-la, não estava a funcionar. Ou seja, claramente esse tipo de abordagem não era suficiente. E por isso, não sendo suficiente, era necessário investigar e perceber outras formas, o que é que estava a falhar, e daí até à descoberta desse mecanismo de virulência, era difícil definir um target para prevenir as infecções por estas bactérias. O que tinha sido tentado tinha falhado sempre em ensaios clínicos. E daí aí foi necessária uma investigação de base forte para identificar esse mecanismo de virulência, depois de identificar o mecanismo, identificar o target, que neste caso é a proteína que é excretada. No nosso caso, é uma proteína que tem alguma similaridade com uma proteína humana, por isso temos que evitar qualquer tipo de possibilidade de estarmos a atacar-nos a nós próprios. Por isso também tivemos que fazer aqui uma seleção daquilo que é a parte bacteriana, e isso finalmente permitiu-nos desenvolver o nosso produto. E por isso há essa parte depois da formulação, ter uma formulação que é estável, que permite ter a imunogenicidade que nós queremos, com os primeiros testes in vitro, naturalmente a seguir in vivo, e sim fazemos todos os ensaios pré-clínicos para podermos avançar para a parte em humanos, que todos nós agora acabamos por conhecer. Já no caso do SARS-CoV-2,
a perspectiva já é bastante diferente. Por isso é um agente infeccioso novo, que não se conhecia, mas que começamos a perceber que as pessoas que eram infectadas por esse vírus tinham a capacidade de reconhecer esse vírus e esses anticorpos eram suficientes para evitar segundas infecções. Ok, sendo assim, podemos utilizar a tal perspectiva tradicional, mais clássica, de definir uma parte do vírus que possa ser endereçado. Muitas das empresas que escolheram foi a proteína spike, portanto, uma parte do vírus que terá alguma facilidade de acesso, mas que tem uma capacidade de mutação grande. Por isso em termos de, quando estamos a escolher um target para vacinação, é um alerta para nós, não é? E daí nós não escolhemos esse target ou uma parte do vírus, mas sim o vírus todo, porque dessa forma garantia-nos que estávamos protegidos contra alterações variantes desse próprio vírus. E pronto, e foi o que fizemos, e aí reforçando também com um adjuvante que permitisse essa resposta antivírica e finalmente pelo modo de administração que nos permitisse proteger de uma infecção respiratória que era ser inalado para permitir que essa prevenção estivesse nos pulmões. Ou seja, há um primeiro trabalho de identificar que tipo de patogénio é que é, de que forma é que nós o podemos endereçar, se pode ser uma abordagem mais clássica ou se tem que ser uma abordagem radicalmente nova, e depois que tipo de target escolher e afinar essa formulação para conseguir realmente passar depois para o teste desse produto e finalmente passando esse teste, tendo bons resultados, poder fazer todos os ensaios para entrar em ensaios clínicos. Relativamente à vacina contra o SARS-CoV-2, tirando a evidente, já falou na necessidade de capital, quais é que seriam as etapas que faltam neste momento para ela estar no mercado? Pronto, aqui a necessidade de capital está diretamente relacionada com as etapas que nos faltam fazer. Ou seja, a etapa que nos falta fazer neste momento é os ensaios clínicos. Ou seja, nós vimos essa formação, como já expliquei todo esse processo, e chegamos a um ponto de termos uma formulação que tem bons resultados em termos de imunogenicidade e eficácia, e por isso o passo seguinte era avançar para o teste em humanos. E esses testes em humanos são bastante caros, não é? Como é sabido, e nós precisamos pelo menos de 20 milhões de euros para entrar em ensaios clínicos e testar realmente em humanos para conseguirmos ter as tais aprovações rápidas que as outras vacinas que estão no mercado têm, sendo que neste momento continua a fazer sentido uma vacina como a nossa devido àquela questão que eu referi antes de ter a capacidade de ser muito mais resistente a estas diferentes variantes, porque usamos o vírus como um todo e não aquela parte que ainda por cima é aquela que mais tem mutações em termos de SARS-CoV-2. Segundo as últimas notícias, esta vacina será administrada de forma via intranasal. Porquê este meio de administração e de que forma é que isto trará vantagens relativamente às vacinas que são atualmente administradas? Pronto, uma vacina, como é administrada normalmente, sendo intramuscular ou intravenosa, ela o objetivo é entrar em contacto com as células do nosso sistema imune, mas acaba por termos uma resposta sistémica, ou seja, uma resposta de todo o organismo, não concentrando a nossa resposta onde mais interessa, que é, neste caso, nos pulmões. Se nós fizermos uma administração, como nós queremos por fazer, que permita que o reconhecimento da vacina seja feito logo nos pulmões, nós temos uma resposta, para além da resposta sistémica, que também conseguimos, temos uma resposta local também forte. E aí reforçamos, em termos de anticorpos, não temos apenas os IgGs, mas temos também os IgAs que estarão nos pulmões prontos para atuar e para prevenir essa infecção. Ou seja, com esta abordagem, nós temos uma eficácia maior comparativamente com a abordagem tradicional. Só pela diferença da administração, porque é um vírus respiratório, naturalmente. Claro. Uma vez que, já como referiu, a Imunotep saiu, entre aspas, da Universidade do Porto para ir para o Biocante, mas continuam a colaborar de forma ativa com instituições do sistema científico e se consideram isso importante para continuar a desenvolver o trabalho?
Sim, isso é importantíssimo e muito mais para uma startup, ou seja, há uma série como eu disse, nós temos o nosso espaço, temos os nossos equipamentos que nós controlamos, mas há uma série de ensaios que requerem equipamentos que são caríssimos e que felizmente nós temos disponíveis nas nossas universidades e centros de investigação. Por exemplo, nós temos uma colaboração muito estreita com o CNC, que é aqui da Universidade de Coimbra, que, por exemplo, com o Hospital Universitário de Coimbra, com quem temos amostras e fazemos essa análise de amostras humanas de sangue para testarmos as nossas vacinas, mas também continuamos a ter colaboração com a Universidade do Porto, nomeadamente agora parte dos ensaios de pré-clínicos foram feitos juntos com o I3S, por terem, mais uma vez, a característica de poder ter um biotério com nível de segurança biológica 3, que mais exigente, não é? Normalmente ao nível daquilo que seria necessário, por exemplo, para trabalhar para tuberculoses, e quando nós aqui trabalhamos normalmente ao nível de segurança 2, ou seja, há aqui uma série de características em que as nossas instituições de ensino superior e de investigação têm essas características, que é ótimo nós podermos estar perto e continuar essa colaboração para completar o trabalho que estamos a fazer. E essas colaborações, no contexto da proteção de propriedade intelectual, decorre de forma organizada? Como é que organizam essa relação? Sim, Porque são contextos diferentes, não é? exatamente, Universidade ou e empresa. seja, exato. A tal questão que eu falei há pouco, se estivéssemos dentro da universidade, depois havia dúvidas, o que é que foi descoberto na universidade, o que é que foi descoberto na empresa, e aqui é muito simples, ou seja, nós temos uma propriedade intelectual que faz parte da Imunotep e utilizamos esses serviços pontuais para completar ou fazer ensaios sob a perspectiva de um serviço, ou seja, isso não altera nada em termos da propriedade intelectual que nós estamos a desenvolver, porque o nosso produto já está protegido, não é? E apenas são ensaios complementares àquilo que estamos a desenvolver, e deixando em aberto para a universidade, se no âmbito desse trabalho descobrirem uma técnica nova, de poderem perfeitamente explorar essa técnica para utilizar para outras áreas. Por isso, aquilo que é importante para a empresa e que a empresa quer desenvolver está protegido e fica da parte da universidade também, se um método desenvolvido ou algo do género também requerer essa propriedade intelectual nova, também ter essa possibilidade de o fazer. Muito bem. Mas em termos pessoais, uma vez que o Bruno nasceu em Vila Real, do interior, considera que ser do interior lhe trouxe vantagens ou desvantagens? Ou se, por outro lado, considera que, independentemente de ser do interior, isso não teve qualquer interferência naquilo que o Bruno é hoje em dia? Sem dúvida que tem muita influência naquilo que eu sou hoje em dia, e não tenho dúvidas nenhumas, e no meu caso eu acho que trouxe vantagens, ou seja, saber, por um lado, a dificuldade que é de sermos ouvidos quando estamos no interior, em vez de estarmos, por exemplo, em Lisboa, eu acho que é muito importante, não é? E saber ter a paciência e a resiliência para avançar com um projeto, eu acho que isso aprendi muito, digamos assim, pelo caso de viver no interior, e por outro as relações de proximidade serem completamente diferentes quando estamos no interior do que quando estamos num grande centro, não é? Por isso, tudo isso eu acho que é algo que eu trago para o meu dia-a-dia e para aquilo que sou hoje, não é? E não tenho dúvidas nenhumas que tem um impacto muito grande naquilo que eu sou hoje. Sim, que conselhos é que o Bruno daria a um jovem interessado hoje em dia em biotecnologia e que tem interesse em desenvolver uma ideia, ou já tenha tido uma ideia, e que conselhos é que lhe daria? Primeiro, eu diria que encontrar mais pessoas que também acreditem nessa ideia e que queiram desenvolver essa ideia. Ou seja, este é um caminho que é longo, que é muito trabalhoso e que uma pessoa sozinha dificilmente o consegue fazer. Por isso, encontrar pessoas que possam trazer até preferência complementares àquilo que se está a fazer, mas que acreditem igualmente no projeto, porque isso é a chave para que o projeto possa andar. E depois, naturalmente, ter algum conhecimento de como conseguir captar investimento, porque sem isso
Depois chegamos a um ponto que não conseguimos fazer mais nada, e desde muito cedo ter esse contacto com o mercado que é chave, porque só aí é que nós conseguimos validar realmente aquilo que estamos a fazer, se tem interesse e se terá um cliente no futuro, porque estes processos demoram muito tempo a chegar ao mercado e se nós estivermos a caminhar no sentido errado e só soubermos 5 anos depois de ter feito o desenvolvimento, que estamos completamente ao lado, não vamos ter uma segunda oportunidade de o corrigir. E se formos fazendo iterações, conseguimos moldar o nosso caminho e direcioná-lo, se calhar, mais naquilo que o mercado procura também, e com isso ter mais probabilidade de sucesso. Relativamente ao desenvolvimento na biotecnologia, a vertente internacional é fundamental. Sim, isso é sem dúvida nenhuma, mas nesse aspecto eu diria que em Portugal temos isso muito bem percebido. O facto de sermos um país pequeno também nos leva a ter que o fazer e temos cientistas a publicar em revistas internacionais, sabemos a importância disso e esse reconhecimento à escala global é chave, e acho que aí nesse aspecto eu acho que a ciência em Portugal já tem esse passo dado e tem esse reconhecimento à escala global, e eu acho que os produtos que se pensam devem ser assim também, ou seja, devem ser pensados com uma perspectiva de serem reconhecidos à escala global, e também entre pares, nesse caso diferente da indústria onde nos estivermos a querer colocar, não é? Aqui estamos a falar de produtos farmacêuticos, mas na biotecnologia, os produtos alimentares, há aqui uma série de valências que podem ser exploradas. Penso que está tudo, já fizemos todas as nossas questões. Gostaríamos de agradecer ao Bruno Santos por aceitar o nosso convite, participar nesta iniciativa do podcast, por partilhar a sua experiência. Esperamos que possa incentivar e motivar jovens empreendedores portugueses para que desenvolvam os seus projetos, para que não desistam deles, que sejam resilientes. Queria agradecer então por aceitar o nosso convite. E já agora, falando na questão de empreendedores, se alguém tiver uma ideia e achar que eu posso ajudar ou que se quiserem perguntar diretamente, estejam à vontade. Também, como eu perguntei a muita gente, também quando estava a arrancar, e gostei de ouvir, podendo seguir ou não os conselhos, mas ouvir a experiência de outras pessoas, estou disponível para isso. Por isso, disponho, se quiserem contactar, e terei todo o prazer em ajudar no que eu puder. Pronto, muito obrigado, Bruno. Pedimos então que estejam atentos aos próximos episódios do podcast Talks by More. Nós iremos depois divulgar os contactos do podcast e podem, se tiverem interesse em contactar em Montep, através de nós estejam à vontade. Nós pretendemos ter sugestões de mais jovens empreendedores e, acima de tudo, partilhar a experiência, que são sempre enriquecedoras. Vamos depois, então, publicar nas nossas redes sociais. Estejam atentos nas redes sociais do Laboratório Colaborativo MOR. E de resto, resta-me desejar a boa sorte à Imuntep, que consiga o financiamento e a capital que pretende, espero que sim, que desenvolva a vacina que pretende e que tenha todo o sucesso, e que seja bom para a Imunotep e que depois venham mais vacinas com sucesso. Muito obrigado. Obrigado.